Duas pesquisas feitas de 15 a 20 de setembro mostram que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta a maior rejeição do seu mandato desde sua posse, em novembro de 2020. Os levantamentos foram encomendados pela NBC e por uma parceria entre o Washington Post e a ABC. O resultado das pesquisas ligou o sinal de alerta no Partido Democrata do presidente Biden. Isso porque, além da desaprovação elevada, o Washington Post, ABC, indica que o ex-presidente e candidato pelo Partido Republicano Donald Trump venceria Biden com uma margem de 10 pontos percentuais, 52 a 42. Já a pesquisa da NBC mostra um empate, com cada candidato recebendo 46% da preferência. As pesquisas afirmam que a desaprovação é motivada principalmente por fatores econômicos. A Washington Post e a ABC, 91% dos entrevistados disseram que o custo dos alimentos é um fator negativo na gestão Biden, enquanto 87% têm a mesma opinião sobre os preços do gás e da energia. O levantamento também diz que 74% dos entrevistados manifestaram preocupação com a economia e 75% estão insatisfeitos com seus salários. Já a NBC divulgou que 59% dos norte-americanos reprovam a situação econômica, enquanto 50% manifestaram estarem muito insatisfeitos com a economia. Em relação à política externa dos Estados Unidos, a pesquisa mostra que 53% desaprovam a condução de Biden. Em janeiro deste ano, essa taxa era de 50%. A gente nota que os dados vêm a favor do Trump, né, que já foi presidente, mas tem lá também a sua, vamos dizer, a sua insatisfação por uma parte do eleitorado. Então a gente vê algo meio parecido com o Brasil aqui, né, Marcelo? É uma divisão de lados, né? Tá bem polarizado, né? Tá bem polarizado. E o atual presidente, ele não está conseguindo convencer a opinião pública de que ele vai transformar todas as falas dele em melhoria na economia, né? Em melhora na economia. E para o americano, a economia precisa estar bem para o presidente ser eleito ou reeleito, né? Porque se isso não estiver, realmente eles não conseguem alinhar, né, a figura, alinhar, né, a figura do presidente ao bom momento, né, dos Estados Unidos. O presidente Biden também, ele tem feito discursos, né, e estado ao lado de pessoas que realmente induzem a entender que ele não está muito alinhado com a parte capitalista aí dos Estados Unidos, né? E isso, obviamente, vai tirando dele o eleitorado, a força que ele teve, né? Em que pese o Trump ter todo aquele trejeito lá que a gente acaba, às vezes, mal entendendo, né, a forma dele agir, mas ele sempre preservou lá os Estados Unidos nas questões econômicas e teve muita progressão, né, nos níveis de emprego, diminuição nos níveis de desemprego, né? Então, muita coisa melhorou no governo dele. Mas, obviamente, o Biden, que está na linha de frente, ele não está conseguindo, ou ele não está conseguindo, ou não está tendo apoio de quem deveria estar dentro do partido dele, né? Ou não está tendo a força necessária, né? Não está tendo a força necessária para transformar tudo aquilo que ele pensa, né, que ele tem de pensamento, em opinião pública, né? Para que, obviamente, os americanos entendam o que ele está querendo fazer ou está fazendo pelo bem dos Estados Unidos. É uma pesquisa ainda que muita coisa não vai acontecer, mas, né, já induz aí que vai ter aí uma guerra muito interessante nas questões eleitorais lá nos Estados Unidos. Você apostaria em alguém no momento, ou Paulo Eduardo Costa? Porque a gente vê que está bem polarizado mesmo. Agora, uma coisa que chama atenção é que o próprio Biden, né, ele que está com o governo na mão, está com a máquina na mão, ele não consegue escapar justamente das críticas do seu próprio eleitorado. Inclusive, muita gente do próprio partido dele, dos democratas, estão fazendo campanha interna para que ele não saia candidato, porque estão dizendo, caso ele saia, é derrota na certa. Mas também não tem outro nome, né? Na verdade, a polarização dos Estados Unidos é muito grande. Eu morei lá por um ano, depois retornei e morei mais um ano. Então, eu tive 2 anos, praticamente, de convivência com os norte-americanos e sei bem como é que é o espírito deles.
O norte-americano não tolera desemprego e não tolera inflação. Só que a condição que se avolumou o país em função da pandemia, né, do Covid-19, eles tiveram que se adaptar. E essa adaptação foi uma coisa meio estranha para o país, porque parece que o Joe Biden, que já é uma pessoa de alguma idade, está encontrando dificuldade e resistência para implementar uma política financeira boa para os americanos, né? Então, você vê alguns países já se revoltando, você vê a China diminuindo o seu excessivo consumo, você vê algumas coisas acontecendo no mundo que estão mudando um pouquinho a economia mundial. Então, talvez a esperança de Donald Trump seja de uma renovação. É que Trump é um cara muito radical, eu não sei porquê, eu não fui muito, como dizem os americanos, muito fond of dele, né? Nunca fui muito chegado a ele. Eu acho ele um pouco radical demais, é uma pessoa que tem uns rompantes que não me agrada, uma arrogância que não é típica de um político populista. Mas o Biden realmente, em função até da idade, eu acho que ele tem dificuldade. O que eles devem estar sinalizando é dizer, olha, Biden, se você não encontrar alguém para te suceder e que possa representar o nosso partido, a gente definitivamente não vai te apoiar. Tempos problemáticos e perigosos para a economia mundial, porque quer queiramos, quer não, os Estados Unidos hoje é a locomotiva da economia do mundo inteiro, e qualquer modificação radical novamente no país vai gerar inúmeras sequelas, notadamente por conta das políticas públicas que o Biden acredita e que o Trump não acreditava. O Trump, por exemplo, não tinha nenhuma relevância para ele o meio ambiente. Ele é um capitalista, ele quer dinheiro, ele quer gerar emprego, mas dane-se o mundo. Já o Biden tem essa outra característica um pouco mais protetora. Biden, por exemplo, já não suporta a esquerda, tem todas as divergências com qualquer ditador ou esquerdista, ele já não gosta muito. O Trump já concilia desde que haja interesse econômico. Então, assim, é uma novela, literalmente. Eu espero que os americanos se encontrem e que o país retome o crescimento natural, que é uma coisa que sempre fez, né, e que o dólar continue sendo uma moeda forte que agregue no mundo inteiro as forças econômicas, a gente consiga sair disso e que vença o melhor, naturalmente. Eu não voto nos Estados Unidos, embora vote em 3 países, porque tenho 3 nacionalidades, mas eu espero que vença o melhor por lá. Paulinho, o Paulo falou uma coisa interessante. Eu não voto lá. Por que a gente está falando dessa notícia aqui? É porque tudo que acontece nos Estados Unidos acaba se refletindo naturalmente no Brasil. Uma coisa impressionante. Tanto que nós tivemos lá a questão do Capitólio na última eleição, nós tivemos aqui o ato do dia 8, então parece que é um replay, né? Tudo que acontece lá acontece aqui. E nesse quesito, o que fica? Fica aqui, no caso dos direitistas, a esperança da volta da direita, que é o caso do Trump, ou então a consagração da esquerda, superando as dificuldades, que é o caso do Biden, né? Que é algo que a gente vê também aqui no Brasil, essa polarização. Qual o contexto disso tudo, Paulinho? Como é que você vê? Essa pesquisa, ela informa muito ou não? Santiago, o que a gente já sabia é o que está acontecendo, né? O Biden realmente ele está perdendo muito a popularidade dele, né? Os Estados Unidos, eu até vou puxar um pouco mais para cá, né? O Conde veio falando da pandemia, eu vou puxar um pouco mais para o lado da guerra. Os Estados Unidos até agora já gastou 80 bilhões de dólares com a Ucrânia. Gasto, isso é gasto, não é investimento. Tá? Aí esse dinheiro com certeza está saindo dos contribuintes norte-americanos. E os contribuintes, eles não estão vendo uma luz muito próxima no final do túnel, né? Já que a Coreia vai mandar munições aí para a Rússia, a preço de banana realmente, né? Por troca de tecnologias aí de mísseis, por troca aí de submarino nuclear, de lançamento balístico que a Coreia do Norte pediu para a Rússia. Então, quer dizer, essa guerra, ao meu ver, e ao de alguns analistas internacionais, ela ainda vai durar bastante tempo. Então, esses gastos com a guerra, com certeza, vão se perdurar. E se perdurando, com certeza, o contribuinte norte-americano está sentindo esse dinheiro aí que está indo embora. Por outro lado, a gente também pesa a idade do Biden, né? Eu acho que esse descontentamento até na base política dele vem muito da idade. Tem alguns pronunciamentos que ele faz que ele se perde aí, a gente vê ele dando a mão aí para quem não existe, e esse tipo de coisa.
eu acreditaria que seria mais negócio a Kamala, né, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, tentar a candidatura para a presidência, já que o Biden está com esses índices assim tão precários em relação ao Trump. Agora, para nós brasileiros, eu acho que o Trump, se for eleito, o governo brasileiro aqui, o governo do PT, que é um governo mais voltado à esquerda, vai sofrer bastante na mão do Trump. Eu acho que vai vir sanções aí econômicas de algumas coisas, essa aproximação do nosso presidente com ditadores aí da Venezuela, com o pessoal do Irã, deixando navios atracarem no porto do Rio de Janeiro para abastecimento, esse tipo de coisa, com certeza o governo Trump não vai tolerar. Vai haver sanções, vai haver muito problema aí para o governo brasileiro com o governo norte-americano se o Trump for eleito. Essa é a minha visão e eu estou achando que vai acontecer.